Pessoas! Traumatizante tomar um susto assim numa intro de podcast que você está acostumado a acompanhar, mas hoje o assunto aqui do papinho é traumas cinematográficos. E não, meu amigo, não vai ser só filme de terror, não. Alguns filmes não são de terror, mas acabam marcando a nossa mente pra sempre. E inclusive a gente vai falar sobre isso, porque lá no Piuí a gente publicou um vídeo sobre Ponte para a Terabithia. E esse vídeo tem muitos comentários. E é impressionante a quantidade de gente que ficou traumatizada com esse filme. Não no mau sentido, entendeu? Não é um puta, que coisa horrorosa e tal, mas esse filme realmente marcou a vida de muita gente como uma história extremamente triste. Entendeu? Sabe esse filme que representa a tristeza, talvez até tenha traumatizado alguns por conta da perda e tal, né? Mas tem muita gente que entra nesse estado com esse filme. É porque eu acho que uma coisa que a gente vai entender rapidamente sobre traumas é que eles geralmente estão associados a um certo período muito específico da nossa vida, que é infância. Quando a gente é criança ou adolescente, a gente eu acho que é muito mais potencialmente traumatizáveis. Porque, acontece uma coisa, a gente não tem todas as faculdades mentais ainda, toda a experiência de vida de como lidar com aquela situação, né? Uhum. E ser impressionado por um filme, uma história fictícia, algo que não é da nossa vida, é mais fácil também, né? Porque tu não tem percepção de que as histórias de trauma que tu lembra, coisas que te marcaram muito fortemente, elas são mais que remetem à infância? Sim, acho que sim. Até se a gente for pensar, acho que a gente poderia começar imaginando filmes que nos traumatizaram e que a gente assistiu enquanto éramos crianças ainda. Porque do período de infância, por exemplo, eu lembro de ter muito medo do Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis. Me dava muito medo. O Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis é uma coisa que me pegava. O Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis é um live action ou um desenho? Não, é uma animação. Animação? É uma animação e ela tem uns momentos de terror nela, assim. E era uma coisa que me assustava, cara. Eu tinha quantos anos? Tu lembra? Eu não faço ideia. Eu acho que eu deveria ter uns... Deixa eu ver de que ano que é. Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis. Ele é de 98, então eu tinha 6 anos. O zumbi, ele sempre foi uma parada... Deve ter assistido 6, 7, 8, por aí. O zumbi sempre foi uma parada muito assustadora pra mim. Dentre todas as coisas sobrenaturais, maléficas, malditas, o zumbi, ele vinha muito forte. Eu acho que é porque meu tio, ele jogava Resident Evil. Uhum. E aí eu não jogava, porque eu era uma criança, tipo, sei lá, 5, 6 anos. Então eu ia até a casa do meu tio, assistir ele jogar. E o que eu via, o que uma criança daquela idade via, era um zumbi carcomido, fazendo... e mordendo a pessoa, e o conceito era, se ele morde alguma pessoa, a pessoa se transforma naquela criatura. E puta que pariu, cara, carregar esse medo dentro de mim, de saber que, nossa, mano, se tivesse um zumbi solto aí na sociedade, eu não sei como é que eu ia lidar com isso. Me causava um medo absurdo, eu tinha muito medo de zumbi. E o primeiro trauma que eu tive em relação a zumbi foi por causa de Resident Evil, o jogo. Que de fato era muito traumatizante. Eu lembro a primeira aparição de zumbi era sinistra. O zumbi belo? É, isso aí mesmo. Porque é um negócio que... Oi! E é um negócio que tu tentava jogar e não conseguia, né? Sim. Cara, nossa! Levei muitos anos pra conseguir jogar um Resident Evil. Agora me deu uma memória muito específica do dia que eu descobri que esse jogo era muito mais maldito do que eu imaginava. Porque eu peguei pra jogar sozinho depois de alguns anos, quando eu já devia ter uns 8, 9. E eu sabia o que tinha que fazer pra jogar. Eu não era um bom gamer ainda, era uma criança, mas eu sabia o que tinha que ser feito. E daqui a pouco, no meio do meu gameplay, eu matei alguns zumbis no primeiro jogo. Entrei numa sala, entrei na outra, matei os zumbis e tava tranquilaço. E tu lembra que depois de um certo momento aquele zumbi que tava no chão levantava de novo? Sim. Porque tu tinha que queimar ele. Uhum. Nossa, cara, o trauma disso. Eu achei que tu ia falar dos cachorros na janela. Que também é assustador. Também é assustador. Esse lance é curioso, né? Sobre coisas de infância, assim. Eu lembro que teve... Daí eu já deveria ter, sei lá, uns 10 anos, talvez, quando eu assisti ao filme Espíritos, a Morte Está ao Seu Lado, e logo depois, ou num período muito similar, eu joguei os games de Fatal Frame, e também era um lance de tu ter uma câmera obscura, sei lá o nome da câmera que tu tinha, que tu conseguia atacar e visualizar os espíritos pela câmera, né? Então esse negócio da foto, ele era um medo real, assim, era uma coisa meio Chamado, entendeu? Eu acho que Chamado é um filme que me traumatizou. Chamado me traumatizou também, mas o Espíritos mais ainda. Isso porque o Espíritos ele foi lançado, se eu não me engano, em 2003, né? Só que eu fui assistir o Espíritos lá por 2007, 2008, na época do DVD. E 2009 foi colocado na internet lá em casa. Então nessa época eu tinha 12 anos.
E era a época que eu acessava a internet. O que eu gostava de fazer na internet? Acessar o site starwars.com. E aí eu ia lá nos botões de cada personagem, porque ele tinha tipo um sound effects dos personagens. Mas aí daqui a pouco eu descobri o YouTube. E no YouTube eu descobri mensagens subliminares. Puta que pariu! E aí, meu irmão... Nossa, o que eu morria de medo disso. E foi bem na época que eu vi o filme Espíritos, da Morte está ao seu lado, que falava que nas fotos tinham coisas escondidas. Uhum. E aí, mensagem subliminar era exatamente isso, coisas escondidas, e eu comecei a ficar com muito medo disso. Eu lembro que esse lance do Espíritos, ele me fazia olhar fotos da minha família e ficar procurando, assim, deixa eu ver se não tem nada aqui no fundo dessa foto. E na mesma época, eu lembro de acessar aquele site que na minha memória chama-se assustador.com, mas eu não sei se é isso. Aquele que tinha Assombroso. foto... Tu tá ligado? Que tinha foto até de figuras reais que faleceram. É assustador, eu acho, né? Era assustador.com.br. Agora ele tá na... Como é que... É Caralho, como é que fala isso? Deciclopédia. Deciclopédia, tá. Era assustador mesmo? Era. É. E morreu o site. Morreu o site. O assustador, ele tinha coisas que ele não poderia ter, né? Então ele tinha imagens, sei lá, do acidente dos Mamonas. Eu imagino que isso deu algum problema com o passar dos anos, né? Não é possível que eles tenham imagens assim de corpos no chão e isso não tenha problema nenhum. Mas era muito macabro e também tinha a seção tipo espíritos em fotos. E era um clássico. Eu lembro que eu morria de medo disso. Que nem eu já falei algumas vezes no podcast, a minha família ia na igreja, tipo assim, quando eu era bem pequeno eu ia na igreja, a gente parou de ir quando eu tinha, sei lá, 10 anos de idade. Mas eu ia na igreja e a igreja que eu ia não era tipo good vibes. Entendeu? Não era uma igreja tranquila. Eles sempre falavam sobre o fim do mundo, apocalipse, no inferno. Quando o mundo acabar vai ter ranger de dentes, rapto, as pessoas vão desaparecer. Sempre essa parada muito traumática pra uma criança ouvir, né? Você vai morrer. Então, eu ia na igreja. Argumento de autoridade do pastor, né? Eu ouvia essas paradas, não tinha como saber se era verdade ou não. Mas eu vinha com esses medos instalados. Aí chegava certos dias e meu tio convidava meu pai e minha mãe pra ir na casa dele assistir um filme. E o filme era O Exorcismo de Emily Rose. O filme em si, quando tu vai ver hoje em dia, é um filme de tribunal. Sim. Dane-se, não tem nada muito traumático. Mas eu era uma criança que devia estar brincando enquanto assistia o filme. E durante essas brincadeiras tem aquela icônica cena da universidade. Uhum. Quando ela olha pro lado e o colega dela tá com o rosto derretendo. Cara, essa imagem marcou tanto a minha alma. Acho que eu fiquei uma semana, um mês dormindo nos quartos dos meus pais, assim. Que eu não conseguia lidar com aquela... Esse lance do ambiente, das coisas que a gente vive e tal, ele também é muito forte, né? Porque eu lembro de assistir muito filme sozinho em casa, quando eu morava em Capão da Canoa, né? Então eu ficava sozinho em casa em determinado horário, ia pra sala, botava um filme, na época DVD ainda. DVD, sim. Botava no DVD. Tudo pirata, né? E ficava assistindo tudo pirata. Ou então alugava. Porque ainda tinha o lance de locadora e eu tinha um amigo meu que a mãe dele tinha uma locadora. Então a gente tinha muito acesso a filme da locadora da mãe dele, né? Aí pegava os DVDs, levava lá pra casa. E eu lembro de assistir, por exemplo, A Casa do Diabo, House of the Devil. Eu não sei o nome, já falei desse filme algumas vezes aqui. Eu acho que ninguém assistiu essa parada. Se eu não me engano, ele é do Ty West, o começo da carreira do Ty West. Esse filme é 2010, eu acho que eu tô com um computador na minha frente, né? Acho que eu poderia falar. A Casa do Demônio, de 2009, e ele é dirigido pelo Ty West. É um filme mais antigo do Ty West, que depois foi fazer então X. tu não viu ele muito novo. Não vi ele muito novo, não. E eu lembro de assistir ele em casa, e era tipo assim, eu ficava muitas horas sozinho. A casa, ela tinha um forro de PVC, sabe? Instalando no verão. E ela não tinha laje entre o telhado e o forro de PVC. Então o forro de PVC, ele era um companheiro, né? Porque ele ficava... E teve uma época também em que algumas raposas conseguiram entrar no forro e, cara, tinha uma ninhada de raposa morando na cabeça, entendeu? E a raposa, ela fazia um barulho no forro. Sim. Que era um bandido entrando. E o bicho fedia também, né? Porra, na verdade ele fede mais, eu acho que ele se sente ameaçado, alguma coisa assim, então, né? que se mijam, não tem? Tem uns lances, é uma merda, um inferno pra tirar o negócio, e enquanto elas viveram lá, cara, puta, eu assisti esse filme, daí a menina ia até a casa, se não me engano ela é babá, vai cuidar de alguém, uma parada assim,
E, nossa, cara, e toda vez que eu ficava sozinho em casa, eu lembrava dessa porra, eu lembrava da escada da casa do filme e tal, sempre fazia essa relação, sabe? Eu lembro que quando eu ficava em casa sozinho, tipo, eu acho que eu fiquei desde muito novo sozinho em casa, porque chegou um certo momento que a minha irmã me cuidava, né? Que ela tem uma diferença de 8 anos pra mim. Então, sei lá, ela me cuidou até ela fazer 16, 17. 16, eu acho. Daí ela começou a trabalhar. Então eu, com 8 anos, tive que começar a ficar na casa da minha tia. E fiquei durante um tempo lá, mas eu devo ter ficado até os 11. Depois eu comecei a ficar sozinho em casa. A partir dos 11 anos sozinho em casa. Então eu ficava lá vendo televisão, ficava vendo Todo Mundo Deu Cristo de tarde, mas às vezes eu queria ver um filme. E eu queria ver um filme de terror, só que eu não tinha coragem de ver. Mas eu pensava, bom, eu quero ver um filme assim, vou chamar meu primo aqui, a gente vai ver junto. E é isso aí. Só que eu morava numa casa de madeira. E tudo era de madeira na casa. O chão era de madeira, as paredes eram de madeira, absolutamente tudo de madeira. E madeira é um bagulho que faz muito barulho. Entra vento, fica... Se tá calor, fica estralando a madeira. Cara, e a casa era crocante. Eu vi A casa de madeira é uma casa crocante. Cara, eu vi um filme de terror, cara, e começava a dar barulho no filme e dava barulho na casa inteira. E o que eu acho foda na casa de terror, porque a minha avó morava em casa de terror. Casa de terror é foda. Porra, casa de terror. A minha avó morava numa casa. Cara, era só boneca assustadora e espírito. Do nada, um vampiro aqui em cima. A casa de madeira que eu acho foda é que ela tem o estalo padrão dela, mas às vezes ela tem uma crocância maior. E ela decide ser crocante do nada. Às vezes não é como se estivesse ventando muito, chovendo. Não, a madeira decidiu que agora às 3h30 da tarde ela vai fazer... Cara, e às vezes tu tá quietinho. Eu lembro quando eu ia na casa da minha avó trabalhar, que eu montei um espaço pra mim lá. Aí eu tava quietinho à tarde, só eu na casa, computadorzinho. Cara, o susto da porra, velho. É foda, a casa de madeira é assustadora. Pô, eu cagava de medo, cara. E aí eu lembro que durante um período da vida, a casa foi ser reformada e tal. Aí trocaram a torneira e botaram uma torneira que era meio defeituosa. Aí eu tava assistindo uma atividade paranormal e a torneira ligava sozinha. Pô, não tem como, entendeu? Tu tá vendo um filme que é sobre fenômenos paranormais dentro de uma casa. E a casa que tu tá, primeiro, ela é crocante. E segundo, ela liga a torneira sozinha. Não, é muito macabro. Não tem como, cara. Eu me traumatizei com esse filme, eu não quis mais ver ele. Depois eu fui ver que era uma bosta o filme, né? Mas na época eu não via. É que não precisa ser bom pra gente se traumatizar, né? Não. Ainda sobre infância, eu lembro de assistir a série Goosebumps, que eu acho que passava na Nickelodeon. Sei lá onde passava Goosebumps, era... Ah, mas é que tu tinha... É esse o diferencial nosso da nossa infância. Tu teve acesso desde cedo a Sky, essas coisas, né? Eu tive acesso a Nickelodeon. Eu não tinha tanto acesso a filme, né? Porque o plano que te dava os canais de filmes, ele era um plano muito master. Então, eu tinha acesso a Nickelodeon e Cartoon Network. Isso aí eu tive acesso. E aí, em algum desses dois, eu acho, ou Fox Kids, sei lá o que tinha, algum deles passava Goosebumps, e a abertura de Goosebumps era muito assustadora pra mim. Tinha um cachorro que eles aplicavam. Hoje, uma máscara patética, assim, que tem 2 olhos amarelos em cima do cachorro e tal. Era um cara andando com uma maleta, ele perdia um arquivo e ia rolando isso. De modo geral, não era assustadora a série pra mim, mas a abertura dela me marcou. Mas é que nem o Scooby-Doo, né? Que tu falou que não era assustador, mas tinha algum elemento que assustava, né? Eu lembro, que são os elementos. Claro que assim, agora eu não lembro de nada muito... eu lembro que eu tinha olha só que coisa idiota, cara. Tinha um bonequinho de plástico do Mario, que o meu tio Salmir tinha, e ele era um boneco que de noite, um fantasminha do Mario, que de noite ele brilhava verde. E aí o meu tio falou que esse boneco era o Curisco. Cara, eu me cagava de medo do Curisco, velho. Sério? E sério, meu tio era tão filho da puta que às vezes ele apagava as luzes do quarto onde eu tava, da sala, e aí ele chegava com o Curisco assim... Cara, eu acho engraçado como isso é de costume... do que as pessoas te falam em um ambiente onde tu convive, né? Porque a minha sobrinha cresceu assistindo filme e jogando videogame comigo. E eu não tinha uma restrição assim, tipo, eu não vou jogar Mortal Kombat pois tem sangue. Não, ela pegava o controle e jogava junto comigo. Não era ela que tava jogando o Silent Hill 2 contigo agora? Sim, ela que tava jogando Silent Hill 2 comigo. E aí, quando ela tinha, tipo assim, uns 8, 10 anos, que a gente ia, sei lá, dar uma volta, eu falava pra ela assim, sabe esse pátio aqui no fundo do prédio? Aí esse aqui é o pátio da casa de uma mulher que dizem que ela é bruxa. E ela gosta de capturar crianças, ela mata as crianças e enterra, e elas estão todas ali, é por isso que a grama é tão bonita assim, porque a grama é adubada pelas crianças que ela mata. Sei lá, tava uma historinha assim. Mas ela... Uma historinha leve, né? Mas ela dizia assim, nossa, eu não tô idiota, né? Não tem nada a ver com o que ela tá falando. não acreditava? Não, nunca.
Eu não sei se é porque ela foi acostumada desde criança. Nossa, cara, eu acreditava em todas. Não, mas eu contava também, sabe? Tipo, eu falava de uma maneira que não era pra assustar ela, era pra ser idiota mesmo, entendeu? Não, tá maluco, cara. E ela entrava na idiotice. Tudo que quando eu era criança, qualquer merda que me perguntava, eu acreditava. Tudo. As historinhas de, não, isso aqui foi construído num antigo cemitério indígena. Não. Nunca mais piso nessa casa, cara. Sabe um negócio que eu tenho em mente, que eu acho que foi traumatizante pra muita gente? Episódios de Chapolin Colorado. O abominável Homem das Neves. Que é o abominável Homem das Naves. É. Puta que pariu. Nossa, isso daí era traumatizante. Cara, e lembra do efeito sonoro que era tipo... Cara, ele é muito assustador. E a estética, se tu for parar pra pensar, a estética do Chapolin, assim, de modo geral, do Chaves, essa imagem mais velha, parece que ela tem uma falta de contraste, assim, que deixa acinzentado. Porra, isso é meio creepy, né? É creepy. E as maquiagens, por mais toscas que elas fossem, elas têm um tom tipo de... Cara, isso poderia ser bizarro, né? Uma coisa que alguém fizesse, tá ligado? Sabe quando tu... Já percebeu que quando tu vai ver um filme de terror que tem uma boneca maldita, ou alguma coisa maldita, aí tu olha no filme, nossa, um design bem feito pra caralho, assustador, tipo Annabelle, boneca de porcelana. Mas daí tu vai ver na vida real, era uma boneca de pano vagabunda. Então o Chapolin tinha algumas coisas que falava assim, cara, isso aqui poderia ser verdade. Sim, essa daqui é uma vibe boneca Annabelle de verdade, né? E eu lembro, nossa, eu tinha muito medo. E aquele episódio do Chaves, que eles entravam na casa da Dona Clotilde. Sim. Nossa, por cara. que eu lembro disso? Onde está, Satanás? Cara, eu me cagava de medo, velho. Puta merda, é verdade. O fato do gato se chamar Satanás é meio macabro, né? Muito. Ele é feito pra tu se assustar, parece. Cara, e eu... Nossa, outra memória que eu tive agora de um filme que nem é tão assustador assim, mas eu me caguei de medo, é aquele Night of the Living Dead, que é o de 90, o remake. Sim. Eu lembro que quando eu vi esse filme de noite, a minha mãe tava dormindo e roncando perto, e eu não sabia que era dela que tava vindo esse ronco. E, cara, eu vi no filme de terror, cagado de medo, eu só ouvi um... e não era no filme, né? Era em volta de mim. Daqui a pouco eu fui associar que era minha mãe, cara. Mas quanto tempo faz que tu viu um filme de terror assim que tu ficou nesse nível? Porque o último, pra mim, foi o Iluminado que eu vi sozinho esses tempos. Esses tempos não, faz uns 3 anos, vai. Mas foi a última vez que eu tive uma experiência de medo vendo um filme. Eu tava sozinho em casa, tinha ninguém. E eu falei, tem que ver o filme pra poder gravar vídeo no Piuí. E aí eu fiquei um pouco cabreiro. Nossa, esse filme é gostoso, né? Porque ele tem uma sensação de isolamento, né? Tipo assim, tu tá num lugar que não tem o que fazer. Num hotel Overlook tu não tem o que fazer. Tu tá preso lá, tem neve fora. Ele tem esse lance, né? Eu já falei algumas vezes que A Bruxa, eu acho que foi o último filme que me pegou dessa maneira, assim, de eu ficar genuinamente assustado. Sabe quantos anos faz então, não? Porra, 10? 10 anos, cara. Cara, é muito difícil um filme de terror me assustar, assim. Eu gosto, eu fico chocado, às vezes, com alguma coisa, entendeu? Tipo o que a gente viu recentemente, né? O Traga Ela de Volta? É. Faça ela voltar, não é? Sei lá o nome desse filme aí. Bring Her Back. Bring Her Back. Porque eu adorei o filme, achei muito foda. A Helena não dormiu, tá? Depois do filme. Ela benzeu... Nossa, eu dormi tranquilamente depois do filme, sem problema nenhum. A Helena foi benzer a televisão, dormiu mal, teve pesadelo. Eu não, eu apaguei. É que é difícil, né? Agora, a gente gravou já algo que eu acho que não foi pro ar ainda, pro Piuí, que é um vídeo sobre Requiem para um Sonho. É que é isso que eu queria dizer, que tem outra categoria de trauma. Isso aí. Um é o trauma do medo, esse é o filme de terror, clássico. Agora, traumas relacionados a dor, perda, ou até medo de algumas certas coisas não sobrenaturais, né? É diferente. O Requiem para um Sonho, ele traz uma abordagem de vícios e ele tem algumas cenas... Cara, que são degradantes. Eu acho que esse daqui é um filme que me traumatiza, porque eu acho ele muito degradante. Ver as pessoas naquela situação é degradante, sabe? O trauma maior, quando eu vi a primeira vez, eu devia ter uns 15 anos, eu vi esse filme, foi naquela cena... Claro, o destino da Marion, lá da namorada dele, mas também na cena que ele mostra como é que tá o braço dele. Sim. Que foi uma coisa... Eu lembro que essa imagem do braço dele com as veias pretas já, de tanto que ele tava necrosado, me traumatizou muito, porque eu cheguei num conceito de, cara, o cara tá se machucando já. Ele chegou nesse nível e ele continua na pira, tá ligado? E o lance da Marion é fazer tudo por droga, né? Tem que se sujeitar a entregar o corpo dela por droga. Isso tudo, né? O corpo, a honra, tudo, né? Esse filme é terrível. Esse é um filme que me traumatizou depois de adulto, assim. Adulto. E agora, mas voltando entre traumas, assim, que não tem a ver com medo, teve um filme que me traumatizou muito, que é o ABC do Amor.
Ah, sim. Tu lembra que tinha o Macaulay Culkin? Lembro. E ele se apaixonou pela menininha, uma coisa linda, aquela primeira experiência de amor. Nossa, mano, o que eu chorei quando eu era criança e no final ele é picado por um monte de abelha, ele era alérgico, né? Uhum. Nossa, cara, eu chorei tanto. É, esse filme é foda. Tem esse filme que é pra criança chorar, né? É. Pra criança ver que a vida não é fácil. Pois é, né? Parece que eles fazem um filme pra mostrar assim, ô criança, tu que tá vivendo tua felicidade aí, ó, fique sabendo que não é Que é fácil. o lance de muita gente com o Ponte pra Terabitia, né? É. isso. Agora, depois de... Agora, ainda na infância, assim, teve um filme que me pegou, que deixa eu ver de que ano que ele é, mas que é o tão detestado aqui no Brasil, A Vida é Bela. O filme que venceu o Oscar em cima do Central do Brasil, que, enfim, levou lá a premiação. Esse foi um filme que me marcou também, cara. Porque... Eu acho que é foda quando tu parar pra pensar nesses filmes se tu tem alguma cena que te marca muito. Porque tem isso, né? Tipo, uma cena que tu não consegue esquecer. Não sei se acontece isso com A Vida Bela pra ti, mas já que tá falando de A Vida Bela, de Segunda Guerra Mundial também tem um pianista. Sim. E eu nunca vou esquecer a cena do cara cadeirante judeu que ele cai da parte... Eu nunca vou esquecer. Essa imagem eu vi quando eu era criança, assim. Esse bagulho marcou minha mente pra sempre, tá ligado? O A Vida é Bela, pra mim, o que mais me pegava sempre era o cara fingindo pra criança que tava tudo bem, que aquilo ali era um grande cenário de amigos, não era uma guerra e eles não estavam se matando, tava tudo certo. E o guri entendeu? tava se cagando de rir, bem E feliz. o guri se divertindo horrores e tal. Puta, esse filme aí me traumatizou de uma outra forma, assim, sabe? Pela tristeza dele. E aí, todas as vezes, sempre na minha vida que falaram sobre essa disputa, eu sempre pensei assim, nossa, mas eu gosto muito mais de A Vida é Bela do que Central do Brasil. Independente de eu achar que não é um filme perfeito, ele é um filme bem exagerado em alguns momentos e tal, mas eu gosto muito mais. Eu vi recentemente o Central do Brasil, chorei vendo de novo o filme. Nossa, bom. que é um filmaço, né? Mas é que faz tempo que eu não vejo A Vida Bela. A Vida Bela passava muitas vezes na sessão da tarde, né? Não sei. Eu vi não sei. Eu vi na sessão da tarde pelo menos umas 2 vezes. E eu acho um filme bem legal, assim. Mas dos de Segunda Guerra Mundial, que eu lembro que me traumatizou, teve o pianista, por causa dessa cena que eu comentei. Pianista não. Eu falei pianista? Tu falou pianista. Não é a Lista de Schindler. É a Lista de Schindler que tem essa cena, né? O cadeirante é a Lista de Schindler. O pianista tem a outra cena que ele finalmente toca a piano. Falou pianista, será? Talvez eu tenha dito isso, não sei. Mas no pianista tem a cena que ele toca piano. Sim, que ele finalmente... Nossa, cara, esse filme me marcou muito. Eu chorei muito quando era criança. Ih, muito fofinho. Outro filme que me marcou muito, que era muito triste, que é aquele filme que o Anthony Hopkins tá pra morrer. E antes dele morrer, ele quer fazer um monte de coisa incrível. Tá ligado esse filme? Ele e o Morgan Freeman, eu acho. Não sei que filme é. Não sei. Nossa, apareceu o pôster aí? Não. Ah, não é Anthony Hopkins. Eu acho que é o Jack Nicholson. Vê se não é Jack Nicholson. Antes de partir, é isso. Jack Nicholson e Morgan Freeman. Não sei se você já viu esse filme. Nunca assisti esse filme. É muito legal. Pode ver até hoje, cara. Nunca assisti. Puta filme legal de ver, assim. Eles fazem as paradas antes de partir. Não é traumatizante, é bem bonitinho o filme. Mas eu lembro que o final também me fez chorar um monte. Agora, tava pensando em traumas envolvendo a Segunda Guerra Mundial, que era sempre um tema que eu adorava quando eu era criança. E aí eu assisti o Resgate do Soldado Ryan, porque ele começa com aquela guerra famosona e tal, uma Habit, muito foda. Mas aí eu lembro o dia que eu fui até o final do filme, vi tudo, né? E venci todas as horas de filme, porque são 3 horas de filme, eu acho, né? Sim. Criança impaciente, né? E aí uma cena me traumatizou pra sempre. A cena que o soldado morre e ele começa a pedir pra mãe dele ficar junto com ele. Lembra que ele começa a falar? Ele morre falando da mãe dele, né? Puta, nossa, isso me deixou muito arrasado, cara. Eu lembrei agora do Menino do Pijama Listrado. Isso Já é que o outro. assunto é guerra, esse daí... Puta, o lance da cerquinha, a inocência das crianças... Tomar banho, né? Puta, cara, esse filme é foda, esse filme é muito pesado. Eu não faz muito tempo que eu não vejo esse filme. Eu também faz muito tempo que eu não vejo. Eu acho que eu só vi ele uma única vez e foi na escola ainda. Mas foi um filme que me marcou, assim. É. Que eu sempre associo a um filme muito triste, muito pesado, sabe? Acho que deu uma pesada no clima do programa aí. É energia aqui, ó. Lá em cima. Carnaval, alegria. Quais outros filmes te marcaram pela tristeza? Que a gente falou de alguns de guerra e tal. Pois então, eu tava pensando se tem algum filme que me marcou pela tristeza relacionado a animais. Ah, mas tem. Sempre ao seu lado te marcou. Eu acho que Sempre ao Seu Lado me marcou mais do que Marley e Eu. Eu acho que sim. Porra, Sempre ao seu lado é muito foda. O Marley e Eu também consegue fazer isso, Sim. de tu sentir esse lance com o cachorro e tal.
É que é foda, né? Esse tema envolvendo animal, ele sempre pega o cara. Uhum. Ah, outro filme que não é por tristeza exatamente, mas é uma coisa desgraçada e me marcou não era tão criança quando eu vi. Foi quando finalmente foi colocado TV por assinatura lá em casa, acho que devia ter uns 15 anos, e eu assisti aquele do Antônio Bandeiras, A Pele que Eu Habito. Ah, sim. Puta, esse daí filme é... desgraçou, cara. Esse daí é ruim, né? Nossa, esse uma daí panca dá um ruim do ruim caralho. demais. Sabe um que não é nada traumatizante, mas que me traumatizou? Que na verdade foi o filme e a série, né? Aham. Foi o combo Náufrago e Lost e o medo de ficar preso numa ilha. Cara, essa foi uma parada na minha vida, o medo de ficar preso numa ilha. E daí eu lembro que o que me deixava faceiro, assim, o que me deixava bem com relação a esse medo, era saber que eu não viajava de avião mesmo, então eu não tinha o risco de cair numa ilha e ficar preso, entendeu? Isso não ia acontecer nunca comigo. Também. Mas era um medo real, assim, de ficar pensando, pá, o que eu faria O que numa eu ilha? faria? Como é que eu ia sobreviver, né? É engraçado isso, porque as pessoas comentam sobre as possibilidades de tu cair numa ilha, de tu ter que sobreviver, e tu ter que ter essas habilidades pra poder sobreviver nesse tipo de coisa. Mas é muito difícil que aconteça, né? Nossa, isso beira o impossível, Qual que é a né? probabilidade de tu cair numa ilha? Não, e qual a probabilidade de tu cair e sobreviver numa ilha? Não, e... Digo, É? o avião cair e Aham. tu não morrer na queda. Pois é, muito louco. Ou até sobreviver em alto mar. Nossa, Quantos cara. filmes tem de alto mar que o cara tem que sobreviver? Cara, esses filmes de alto mar, eu acho que eles nunca me traumatizaram. Porque pra mim, tipo, pega a vida de Pi lá, que ele tá com o... viajando lá no meio do nada. As Aventuras de Pi. Com o tigre. Isso. Não é a vida de Pi, as aventuras? The Life of Pi, né? Ó, tu vê, tem um fundo, entendeu? Só que a tradução é o que me mata. Tem. Cara, esse tipo de filme não me traumatiza, porque pra mim é o fim. Aham. Eu não consigo conceber a ideia de estar em alto mar. E toda vez que tem um filme em alto mar com alguém à deriva, tem o momento da noite. O momento da noite acabou tudo. Acabou tudo. Ou Acabou. vai tá frio, ou a maré vai me engolir. Sabe? Não tem como sobreviver a uma noite no mar à deriva. Eu não sobreviveria. E sobreviver a sei lá, tá escalando uma montanha e cair uma pedra, perdeu teu braço. 127 horas. Ruim, difícil. Eu lembro Mas que... o filme de... Não, pode falar, você tá falando de 127 Não, horas. o que eu lembro que foi traumatizante pra mim não era esse negócio de escalar numa montanha, porque eu não imaginei que eu fosse fazer isso na minha vida. Mas ter que arrancar o próprio braço... Nossa, isso aí me deixou fudido a cabeça. Pra mim, tudo quanto é filme de gente escalando montanha na neve e ficando preso, era uma coisa difícil de assistir. Sociedade da Neve te pegou então, né? Sim, e o Sociedade da Neve anterior também me pegou, né? Como é que é? O Eles original. Vivem? Eu não lembro o nome dele. Como é Eles Vivem, né? Eu lembro de ler livros sobre isso no Ar Rarefeito, alguns outros livros que também... Nossa, essa ideia de ficar preso na neve, não tem acesso a nada, não tem como tu sair, porque de lá até onde tu aguenta aí, mesmo que for uma descida, porra, não dá, entendeu? Tu tá no fim do mundo. Mas também, outro da categoria medos que eu não preciso me preocupar muito, Não, porque né? não vai acontecer, né? A não ser que tu vá viajar pra conhecer meu irmão na Nova Zelândia, né? Se tu for viajar pra dar o rolê com meu irmão na Nova Zelândia, ele vai te meter numa dessa. Ele vai te obrigar a fazer trilha, te carregar pra cima e pra baixo, que é isso que é o rolê, né? Nossa, isso deu um trauma pra mim. Fazer trilha, nossa, ficar caminhando, nossa, não. Isso é mais fácil pra mim. 2 vezes, muito legal. Muito legal. Pô, vai passar 15 dias. Tu tira 2 ou 3 pra fazer isso. Mais do que isso, fora. Quais Fora, outros traumas tu tem? Porque a gente já falou de trauma de perder gente, que a gente ama, trauma de animal, trauma de terror. O que mais tu consegue lembrar de traumas que tu teve por causa de filme? Tô tentando lembrar aqui mais alguma coisa. Deixa eu ver, deve ter mais. É porque tem um trauma específico, mas ele é de terror. E eu quero deixar ele pro final do programa. Eu tenho um, então, já que tu vai deixar o teu pro final, eu lembro de assistir Aracnofobia e de aranha ser uma parada na minha vida. Até porque a minha avó morava numa casa de madeira. A casa de madeira, ela tem todas as características ruins, né? Porque Sim. também O bicho pode passar pelas frestas. O bicho adora passar pelas frestas, ele se enfia. Daí tinha aquelas aranhas grandes e assustadoras e tal. Então a aranha, durante um bom tempo, foi um animal que, tipo assim, quando eu via ele... Não tinha um filme... A cena da aranha no banho de Aracnofobia, nossa, terrível a ideia de estar tomando banho e ter uma aranha comigo ali. Eu nunca tive medo de aranha. Não é um bicho que eu tenho medo, assim. Inclusive eu não mato, né? Você tá ligado, né? Ela sabe, né? Tô ligado, geralmente quando eu vejo eu mato e tu me diz, não mata. Mas eu já matei. Eu nunca mato, eu sempre pego e carrego ela pra algum lugar. Eu mato sempre. Eu tô assassino de aranhas, né? Mas eu lembro que tinha um na SBT que passava, que era de uma aranha gigante. Eu lembro de achar curioso, nunca ter medo do filme em si.
Ah, não, eu tinha medo. A aranha gigante, ela destruía a cidade, né? Eu não lembro. Só lembro da aranha gigante. Eu lembro também do Joe e as baratas, que tinha um lance... A barata Também era um não tenho medo de barata. Não, é que a barata eu nunca tive medo. Mas, assim, em Porto Alegre tinha muita barata, né? E aí é um animal nojento. A barata é diferente, ela é nojenta, né? Quais bichos tu tem medo mesmo? Porque, tipo assim, Dragão. eu tenho medo de cobra. Cobra é sinistro, né? Porque a cobra, o movimento dela é sensual. Ela não tem... Tu não sabe pra onde ela vai, entendeu? Eu tenho medo de cobra e tenho asco de sapo. O que é muito curioso, porque quando eu era criança eu pegava sapo pelo pé, assim. Mas tu não zoava o Sescon até 2 anos atrás porque ele tinha medo de sapo? Não, é que eu não tenho medo de sapo. Eu, tipo assim, se o sapo tá dentro da garagem aqui, eu vou empurrandinho ele com o pé até ele sair de casa. Entendi. Não tem problema com isso. Mas eu achei um bicho, eu não tenho vontade de pegar ele na mão, porque tem gente que pega sapo na mão, tá ligado? Eu pegava sapo na mão, não faço mais isso. Mas meu pai até hoje, tipo assim, tem um sapo lá em casa. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar o sapo pelo pezinho e vai levar até o mato. Não. Eu tenho medo de aranha, porque eu acho que ela pode me picar e eu vou morrer na hora. É assim que eu imagino que funciona, sabe? Peguei a aranha, ela me picou, leva pro hospital rápido. Eu preciso de um soro, deixa eu ver qual é meu tipo sanguíneo. Sei lá, eu vou chegar assim. Então eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de cobra. Desde o dia em que eu fui na casa do meu tio, na época ele morava num sítio. E tinha um monte de bananeira. E depois de adulto eu descobri que a bananeira é tipo a casa da cobra, ela adora. Ela adora. E aí eu fui lá e, obviamente, dei de cara com uma cobra e tive que sair. Mas era uma cobra venenosa? Não, acho que não sei. Eu, como criança, não sabia se era uma cobra venenosa, mas era uma cobrinha, assim... Cara, tu sabia que uma vez eu fui pegar minha bike lá em casa e aí eu levantei a bike e quando eu levantei ela pelo banco, puxei assim, eu senti uma coisa meio mais redonda, maior do que o banco, e gelado. E era uma cobra que tava em cima do banco da bicicleta. Nossa, e eu puxei ela... um picolé, cara. Que susto, cara. É que a cobra ela tem umas texturas geladas, eu descobri assim. Eu não sabia disso. Eu puxei... Só que não é pegajoso. É o alarme do teu carro? É. É sempre quando se fala de coisa traumatizante que acontece esse tipo de negócio. Ó. Deus me defenderai. Tá. Tivemos um incidente. Cara, não tinha nenhum animal que entrou dentro do carro e ele disparou o alarme, tá? Aí depois Tu lembra aquela vez que a gente tava falando no Piuí sobre sei lá o que era, algum filme de terror também? Sempre acontece isso, né? E a luz decidiu que ela ia começar a dar problema e apagar. Tu lembra aquela vez que a gente falou sobre algum filme de demônio, satanás e espírito e daqui a pouco o áudio começou a dar umas bugadas? Lembro. E virou um áudio meio demoníaco, assim? Uhum. Bom, mas é que aí tá, né? A gente é meio cético pra criar essas coisas, né? Mas vai saber, né? Vai saber. Meio cético, mas também não disse que não existe, né? Não, eu Aquela, assim... Eu não fico afirmando nada. Eu só não sei. É, isso aí. Agora eu tava lembrando aqui, realmente, assim, não tem muito medo desses bichos que a cultura pop ensina como bichos malditos que tem que ter medo. Tipo, barata, rato, Pô, rato é um bicho nojento pra mim, cara. Eu acho nojento. Você não consigo achar nojento. Quer dizer, eu não fico encostando em rato, né? Não fico pegando um rato na rua. Mas eu não consigo olhar pra ele e ter nojo. Eu acho ele bonitinho, não sei explicar. Eu, né... Ao mesmo tempo que eu tenho nojo, eu aprecio muito o vídeo dos indianos cozinhando na rua, né? E os meus favoritos são aqueles que tem 12 ratos passando, entendeu? Ele tá cozinhando aqui e tem 85 ratos. Ajudantes. Exatamente. E muitas vezes eu acho curioso que quando o cara começa a gravar, tem um rato. Mas logo depois os ratos saem. É como se eles aparecessem só realmente pra engrandecer o vídeo de quem tá gravando, entendeu? Não, é porque esses vídeos são arte, né? Esses vídeos são demais, cara. Nossa, como eu amo. Agora eu vou trazer um que a gente já falou tantas vezes aqui. Esse é o final, porque senão eu vou trazer uma coisa antes, bem rapidinho. Um lugar onde tu teria medo de se ver no mundo. Mas pode ser, não precisa ser um lugar... O pior de todos. Eu não tô falando de um lugar assim, não tô falando de uma selva no meio de 8 leões. Não, eu tô falando de um lugar pique, sei lá, um país, um local assim, entendeu? Um país? Ah, tu ia falar o quê? O Everest? Não, eu ia falar que a parada que eu mais tenho medo da minha vida é o conceito de entrar numa caverna. Eu me cago de medo disso. Esse bagulho que o cara, quando eu descobri que teve um maluco que foi entrar numa caverna e ele se posicionou de uma maneira que ele não consegue sair mais. Nossa, esse negócio é muito bizarro. Cara, nossa. Esse cara morreu na caverna, né? Morreu na caverna? O cara ficou preso, sei lá eu o quê. Eu não conseguia... Ele tava numa posição do corpo que ele não conseguia ser puxado pra trás. Cara, isso é inconcebível. Nossa, mano. Na moral, isso aí não terrível. tem como. Vai, fala o que tu ia falar, então. Porque tu queria dizer que o lugar que tem medo é Índia?
Não, eu fiquei pensando se tem algum Qual lugar o pior relativamente urbano, assim, onde eu teria medo de ir, entendeu? Qual o pior país pra tu acordar agora? É a Coreia do Norte, né? Porque tu não consegue sair daquela porra. Será Muito que- provavelmente, né? Será que tu não consegue sair, tipo, falar assim, acordei aqui do nada, turma. Não sei o que deu. Cara, a Coreia do Norte não tem, né? É que assim, pode ser um puta preconceito isso aqui, mas aqui o que me foi instalado na mente é que a Índia é um lugar terrível. É, eu também tenho isso. Pode ser, porque eu tô te falando, pode ser que eu chego lá e não é isso. Sim, Mas mas não a- tem nada a ver. As notícias que eu tenho a culinária é terrível e suja, as mulheres são estupradas na rua, é isso que vem pra gente, tá ligado? É, só vem coisa de merda, né? É. Eu também. Leste europeu. Esse é um trauma que o cinema instaurou Leste na vida de qualquer pessoa que gosta de filme de terror. Porque, assim, os piores países, leste europeu. Sempre. É sempre lá. Tráfico de órgãos. Tráfico de órgãos, tráfico de criança, tráfico de mulher, tráfico de traficante, tráfico de tudo. Cara, são os lugares malditos de acordo com o cinema. Lá tem tanto traficante que eles precisam traficar os traficantes, né, cara? Cara, não tem como. É verdade, é muito louco. Albergue é o filme Albergue. responsável por boa parte desses Hostel, traumas. né? É verdade. E também aquele do Centopeia Humana, ele é leste europeu ou Alemanha? Eu acho que aquele é uma vibe mais Alemanha. Eu não lembro. Mas qual país. não sei, sinceramente não sei. Mas aquele lá é um filme que É que a França também tem uns negócios meio de terror meio bizarro, né? tem. A Mártires, França assim. também é um negócio, o lugar dos filmes bizarros, né? Mas o medo principal, a gente já falou tantas vezes, mas é que é um trauma definitivo. E é um trauma que a gente carrega até hoje, tu não vê. Que é Exorcista, né? Ah, esse daí é um rei dos traumas. Nenhum filme na história traumatizou tanto quanto o Exorcista. É impressionante. A imagem da Reagan possuída. Cara, se eu fechar o olho aqui, eu consigo olhar ela ver inteira, eu por consigo detalhes. fechar o olho e ter a imagem exata, o sorrisinho, a cor da pele, as marcas no rosto. E eu até tava pensando antes, assim, qual filme traumatizou muita gente. Eu lembrei do Holocausto Canibal, porque tem um lance de ter maus tratos com animais de verdade. Uhum. E isso é muito ruim. Mas ele é um filme- desagrada. Acho que pouca gente viu. Mas eu acho que pouca gente viu. E enquanto filme, ele não chega, porra, Não. no dedo da unha do Exorcista. Inclusive, eu peguei o livro original de Exorcista, eu quero ler. Porque falam que é muito igual ao livro. O filme é muito igual ao livro, né? Eu achei muito parecido. E agora eu quero saber como é que é essa experiência do livro pra ver se é assustadora também, né? Até acho um meme engraçado, né? Que alguém fala assim, peraí, tu leu um livro e se assustou? Palavras te machucam? É bom, né? Ó, mas a gente aproveita agora pra pedir qual o seu trauma cinematográfico. Por favor, comente aqui o seu trauma cinematográfico, porque no futuro a gente quer ler isso no Chama o VAR. E vai ser muito legal a gente ler traumas de pessoas com filmes aqui no Chama o VAR, né, pô? Por favor, deixa um comentário. Esse aqui é o podcast pra isso. Pra gente fazer um Chamovar pica.